Bom dia, Sofia. Bom dia, Rogério. Estão me escutando direitinho? Então, joia. Bom dia, João. Tá com sono, meu amor? Tá? Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia. João acordou com soninho hoje? É. Rogério, parabéns. Assisti ontem a entrega dos certificados. Estava lindo. Bom, meus amores, faltam 3 minutinhos, tá? Nós vamos aguardar os alunos entrarem para começarmos a nossa aula, tudo bem? Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, a palavra presente, para depois a gente controlar essa frequência, combinado? Quem quiser ir adiantando, pode pegar. João! Acorda, menino! Pega o livro na página 39, que foi onde nós paramos ontem, tá bom? Bom dia, André. Te assisti ontem também na entrega dos certificados. André? Oi. Oi, meu amor. Parabéns. Te assisti ontem na entrega dos certificados. Muito feliz por você. Obrigada. Vamos lá, quem quiser adiantar, página 39, coloquem o nome de vocês a palavra presente, tá? Ainda tem pouquinhos participantes. Vou aguardar os 2 minutinhos que eu preciso, mas eu vou começar pontualmente, ou seja, às 8, que é o horário da nossa aula, por respeito a vocês que estão aqui, combinado? Heloísa, bom dia. Bom dia. O pessoal dormiu demais hoje, né? Só temos... Estamos em 7 só? Rafael está entrando. Bom dia, Rafael. Bom, pessoal, enquanto os colegas entram, eu vou compartilhar com vocês a página 39. Bom dia, Isabelle. Vou compartilhar com vocês a página 39, certo? E aí eu abri até o livro do aluno para que a gente vá analisando e fazendo aos poucos aqui essas questões, tudo bem? Na última aula, eu parei com vocês, Na última aula, eu fiz com vocês até a atividade 3, não foi isso? Foi? Sim. Ótimo. Então, aqui hoje nós vamos fazer a 4 e nós vamos iniciar o estudo dos tempos verbais do modo indicativo, ok? Deixa eu ver quantos participantes nós temos hoje. Agora, nossa, estou com 8 alunos. Tem gente que saiu de férias antecipadamente, né, galera? Não é? Olha só, nossa aula vai até... Deixa eu olhar aqui. Eu vou parar uns minutinhos antes, só para fazer a chamada. E aí vai até 8h40. Isso. Eu vou pedir a vocês para não saírem antes do término da aula, porque eu preciso colocar a frequência de vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Na número 4, eu falei para vocês o seguinte, que os modos verbais,
eles expressam uma relação de certeza no modo indicativo, de possibilidade, de dúvida no modo subjuntivo e de ordem, orientação no modo imperativo, certo? Então, o que vai acontecer com certeza é o modo indicativo. Aquilo que me dá uma dúvida, uma possibilidade, uma incerteza, uma hipótese, é o modo subjuntivo. Enquanto o que estabelece ordem é o modo imperativo, certo? Então, diante disso, eu peço que vocês façam a atividade número 4, todo mundo aí com lápis na mão, lápis e borracha, que nós vamos analisar juntos essas frases para fazermos, tudo bem? Alonso e Sancho tornaram-se amigos. Meus amores, o verbo aqui é tornaram. Eles se tornaram amigos. O tornaram dá uma relação de certeza, de possibilidade ou de ordem? Certeza. Certeza, eles se tornaram amigos. Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma possibilidade, não tem uma relação de ordem. Então, afirmativo aqui corresponde à letra A, certo? Na segunda, espero que Sancho seja um garoto feliz. Olha só, prestem atenção. O verbo que está em negrito aqui é seja. Espero também é verbo. Eu espero estabelece uma relação de certeza. Mas o verbo que está em negrito é o verbo seja. Aí eu pergunto a você, eu posso afirmar que ele vai ser feliz? Não. Não. É uma possibilidade ele ser feliz. Que ele seja. Agora, se ele vai ser, eu não posso afirmar. Se eu não posso afirmar, qual é a relação que se encaixa aqui? Qual é a relação, meus amores? Possibilidade. Possibilidade. Então, seria a letra... Nossa Senhora. B. Vamos lá. Pare de imaginar coisas impossíveis. Pare. Ordem. Pessoal, Pare a ordem. pare de conversar. Ordem. E aí, qual é a relação existente nesse pare? É uma relação... Pare é uma ordem. De ordem. Muito bem, relação de ordem, letra C. Veja também a ordem. Agora, quando eu falo, veja aquele castelo. Veja também vai ser uma relação de... Ordem. E quando eu digo, os meninos brincavam com o cavalo imaginário, eles Certeza. brincavam. Tem Certeza. Não, a relação é de certeza. Possibilidade. Então, Ah, tá. a sequência aqui de letras ficou A, B, C, C, A. Deixa eu ver Ó, quantos tia, temos agora. ontem no final da aula, Ó, eu fiz antes para depois corrigir com você hoje. ótimo, obrigada. Aqui, ó. Aham, Eu tinha feito sem querer ontem por causa que a minha internet tinha caído e eu saí um pouquinho antes. aham. Pessoal, posso limpar agora? Essa Pode. sequência? Porque agora eu vou explicar. Aqui, eu vou subir para explicar. Olha só o que está dizendo aqui. Essa informação é importante. Neste capítulo 7 que nós estamos, você vai estudar apenas o modo indicativo. O modo subjuntivo e o modo imperativo, eles serão estudados nos capítulos posteriores, tá bom? Então, agora, nós vamos falar do modo indicativo. E o modo indicativo, ele expressa uma relação de
Indicativo expressa uma relação de quê mesmo? Presente, pretérito e Certeza. A relação estabelecida pelo modo indicativo é de certeza. Então, aqui eu já vou até colocar, deixa eu anotar para vocês aqui, indicativo, é o modo da... Certeza. Isso. É pra gente anotar também, tia? É pra Pode, gente anotar também? para vocês terem noção. É o modo da certeza. Então, indicativo é o modo da certeza. Para quem está entrando agora, nós estamos na página 39, viu, pessoal? É o modo da certeza. Então, vamos lá. O tempo verbal, indicação ou resultado, se o fato expresso pelo verbo acontece no momento da fala ou em momentos anteriores ou posteriores. O que está sendo dito aqui? Se acontece no momento da fala, eu estou usando presente. Se acontece no momento anterior à fala, eu estou usando o passado. E se acontece no momento posterior à fala, eu estou usando o futuro, certo? Então, os tempos verbais do indicativo são basicamente... Pessoal, por favor, não risquem minha tela, não. Eles são basicamente presente, pretérito e futuro, certo? Presente, pretérito e futuro. Veja cada tempo desse a seguir. O presente. Opa, peraí. A tia pode grifar os negócios? Sim, podem grifar. Aqui, ó, os tempos verbais do indicativo são basicamente presente, são chamados, né? Presente, passado e futuro. E agora eu vou detalhar cada um deles. Vou detalhar cada um. O presente. O que é que acontece com o presente? O presente é quando eu falo e a ação acontece no momento da fala, certo? Então, expressa um estado momentâneo ou uma ação praticada no mesmo momento em que se fala. Podem grifar isso aqui tudo. No mesmo momento em que se fala. Indica também uma ação que se repete ou que perdura, que se prolonga. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu falo para vocês, almoço todos os dias às 12 horas. Eu almoço todos os dias às 12 horas. Uso o presente. Mas isso está acontecendo no momento da fala ou é uma ação que se repete? Falem para mim. Almoço todos os dias às 12 horas. Uma ação que se repete. É uma Uma ação que se repete todos os dias às 12 horas. Isso aí. Então, é comum nós colocarmos o presente nessa situação, numa ação que se repete ou que se prolonga. Por exemplo, olha só, tudo se mistura com os veneráveis boi. Mistura está no presente e ela optou por esse tempo, que é como se ela estivesse contando, né, fazendo a poesia no momento em que ela estava vendo aquilo. Então, tudo se mistura, está no presente. E aí, esse presente é o presente que acontece no momento da fala. Porém, quando eu falo viajo todos os anos com meus pais, esse viajo aqui é uma ação que se repete, né, ou que se prolonga ao longo dos anos. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Dá um joinha para ti.
Alguma dúvida sobre o presente? Posso prosseguir. Pretérito. Gente, vocês não podem se esquecer que pretérito é a mesma coisa que passado. Vocês não podem se esquecer. Pretérito significa passado. E aí, o que acontece? O passado, ele expressa uma ação anterior, olha aqui, anterior ao momento da fala. E aí, eu tenho que prestar muita atenção ao passado, porque ele vai se dividir em 3 passados. Eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Vou detalhar isso a vocês agora. Vamos lá. O pretérito perfeito, deixa eu ver aqui. O pretérito perfeito, ele indica, podem grifar isso aí, ele indica uma ação completamente realizada, sem necessidade de referência a nenhuma outra ação. Por exemplo, eu estudei, eu fiz a prova, eu comprei um lápis. Tudo isso foi usado no passado. E a ação, ela foi totalmente concluída, ela foi totalmente finalizada. Eu estudei. Tem alguma coisa aí que impossibilitou a ação de estudar? Não. Ela foi totalmente completa, fechada, realizada, certo? Então, toda vez que a ação ela foi totalmente realizada no passado, estudei, falei, cantei, cantou, falou, estudou, comprou, ou seja, se a ação foi totalmente finalizada, realizada no passado, eu vou usar o pretérito perfeito. Observem a relação dos nomes. Por exemplo, perfeito é uma ação totalmente concluída. Vamos supor que eu peça a vocês para fazer um trabalho. Aí vocês fazem um trabalho e não terminam. Esse trabalho vai ficar perfeito? Um trabalho incompleto vai ficar perfeito? Não. Ele só vai ficar perfeito se ele for totalmente terminado, não é isso? Então, vocês façam essa associação com o nome dos verbos. Pretérito perfeito é totalmente finalizado, acabado. A ação ela é totalmente concluída. Agora, aí vem o exemplo. Ela viajou entre poços cavados na terra. Ela viajou. A ação foi totalmente finalizada. Vou até anotar aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, tá? Totalmente concluída. Certo? A ação foi totalmente concluída. Mas observem o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, o nome já fala, ele é imperfeito. Alguma coisa aconteceu que ele ficou incompleto, inacabado. Por exemplo, vamos supor que eu estou dando aula a vocês, e lá na sala de aula, e aí a tia Lissa entra. Aí eu falo assim com vocês. Aí eu uso a frase. Fernanda falava quando Lissa entrou. Fernanda falava. A ação foi terminada? Não. A ação foi o quê? Interrompida. Isso, a ação foi interrompida. Ela ficou incompleta. Ou seja, a tia Lissa, ao entrar, interrompeu a minha aula. Então, a minha ação de falar a vocês foi interrompida. A mesma coisa acontece aqui. Eu viajava entre todas as coisas do mundo. Aqui, gente, eu preciso mostrar a vocês que o pretérito imperfeito ele pode acontecer em 2 situações. Quando ela era habitual no passado, certo?
ou quando ela ficou inacabada. Por exemplo, eu andava de bicicleta na minha infância. Era algo que era habitual, certo? Eu caminhava na praia todos os verões. Algo habitual. Porém, quando eu falava, quando tia Alice entrou, eu comprava um carro quando meu cartão de crédito estourou. Ou seja, essas situações fazem com que a ação seja interrompida, certo? Então, aqui eu vou anotar para vocês, eu preciso que vocês anotem isso. No pretérito imperfeito, eu tenho ele como uma ação inacabada, ou seja, interrompida. E eu tenho o pretérito perfeito como uma ação habitual, ou seja, constante no passado. Anotem isso aí, por favor, tá bom? Porque o material só trouxe uma informação, mas ele pode acontecer em duas. Todo mundo anotando aí, essa observação é extremamente importante. Ação inacabada. Vamos lá. Posso prosseguir? Já, tia, já tô acabando, só um minuto. Sim, senhora. Prontinho? Pronto. Vamos lá. Agora, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Eu chamo atenção para ele porque o pretérito mais que perfeito indica duas ações no passado. Uma ação passada em relação a outro momento também no passado. Por exemplo, quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Observem aqui. Cheguei é verbo, só que está no pretérito que? Perfeito ou imperfeito? Eu cheguei. Pretérito perfeito ou imperfeito? Olhem aí para mim. Eu cheguei. A ação foi Perfeito. concluída ou foi interrompida? Perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, aqui, quando cheguei ao aeroporto, ou seja, ele chegou. O avião já partira. Já partira. Esse partira é o que nós temos como pretérito mais que perfeito. Por que ele é mais que perfeito, gente? Ele é utilizado numa linguagem extremamente formal. Hoje, nós vemos o pretérito perfeito em textos literários, né? Em uma linguagem mais formal, uma linguagem mais rebuscada, certo? Mais dentro da norma padrão. Por que hoje nós quase não utilizamos? Porque nós optamos em utilizar a locução verbal.
partira seria a mesma coisa que havia partido. Anotem aí, por favor. Então, partira é a mesma coisa que havia partido. Hoje em dia, nós usaríamos mais essa expressão do que essa aqui, certo? Por que é que eu falo que o pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a outra ação, ambas no passado? Eu cheguei ao aeroporto e o avião partira. Qual é a ação mais antiga aqui? Qual é a ação que aconteceu primeiro? A de eu chegar ou a do avião partir? Cheguei. Não. Não, não parti, porque Exatamente. quando você chegou, o avião já tinha ido. Já tinha partido. Então, a ação que aconteceu primeiro foi a do avião partir. Então, gente, vocês vão perceber que o pretérito mais que perfeito é sempre a ação que acontece primeiro, tá? Então, ela é a ação mais antiga, partira. E aí, observem a pronúncia. E não tem acento, porque se eu coloco um acento circunflexo em partira, ficaria partirá, que é futuro. Então, prestem atenção a esses detalhes, tudo bem? Os verbos do pretérito mais que perfeito, eles terminam em irá. Partira, falara, cantara, percebera, ouvira, dizera, tudo bem? Geralmente tem histórias. Isso. Eu me acostumei a ler histórias com partira, viajara, falara. Então, ficou claro? Toda vez que vocês têm um verbo no pretérito mais que perfeito, vocês têm uma ação mais antiga do que outra ação que também foi realizada. Nem sempre as duas ações vão estar expostas. Mas se eu dissesse assim, eu falara, vocês já vão entender que algo aconteceu ao mesmo, assim, depois de eu falar, tudo bem? Certo? Alguma dúvida até aí? Posso limpar? Pode continuar. Joia. Passando então para a próxima página. Deixa eu limpar aqui. Passando então para a próxima página, nós vamos falar do futuro. E aí, o futuro, vocês vão perceber que nós temos dois tipos de futuro. Um futuro que é uma ação que vai se concretizar e um futuro que a ação depende de algo para acontecer. Então, vamos lá. Quando eu falo no futuro, podem grifar isso aqui. Sugere que a ação será praticada em um momento posterior à fala. E aí o futuro, ele está dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos lá. O futuro do presente é aquele futuro certo. Vou até anotar aqui. É o futuro certo. Ele vai acontecer. É o futuro certo, aquele futuro que vai acontecer. Já o futuro do pretérito, ele é um futuro que depende, podem anotar isso, de um... Opa! Ele depende... Oi, ficou tudo. Ele depende de uma condição, certo? Ele depende de uma condição. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Vamos aos exemplos. Então, futuro do presente. Indica uma ação que irá se realizar. Olha só. Ela irá se realizar após o momento atual. Como eu disse, é um futuro certo. Um futuro que vai
acontecer. As mulheres vestirão saris vermelhos, ou seja, elas vão vestir, elas vestirão. Como eu conjugaria esse verbo vestir no futuro do presente? Eu vestirei, tu vestirás, ele vestirá. Nós vestiremos, vós vestirás, eles vestirão. Então, aqui, ó, vestirão é um verbo que vai se concretizar. É um futuro que vai acontecer. Até aí, tá tudo bem? Olha, agora, o futuro do pretérito indica uma ação futura em relação ao momento passado. Olhem a frase. Se eu tivesse chegado cedo, veria as mulheres com flores à cabeça. Se eu tivesse chegado cedo. Ou seja, olha a condição aqui. Olha o momento passado aqui. Eu não cheguei, certo? É uma condição. Se eu tivesse chegado, veria as mulheres com flores à cabeça. Ah, se meu computador não estivesse quebrado, eu assistiria às aulas de hoje. Ah, eu veria a partida de futebol se não fosse tão tarde. Ou seja, prestem atenção, o futuro do pretérito é esse que termina em iria, tá? Falaria, cantaria, ouviria, escreveria. Comeria. Ele depende de algo para que ele aconteça. Tá claro, gente, o futuro? Sim. Então, vamos relembrar. Pretérito. Pretérito eu tenho pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O perfeito faz o quê? A ação, ela é o quê? Ela é concluída. Não tem Isso, nenhuma... a ação é totalmente concluída, totalmente concretizada. Joia. O pretérito imperfeito acontece em quais situações? Que ela é interrompida. Interrompida ou... Ela se repete por... Isso, se ou ela é habitual, muito bem, ela é interrompida ou é habitual, acontece constantemente no passado. E o pretérito mais que perfeito, ele acontece quando? Quando... Calma aí. Ele acontece quando nós temos o quê? Uma condição? Não, ele acontece quando nós temos duas ações no passado. Uma anterior à outra. É aquele verbo que termina em irá, falar, acontecer, a perceber. Joia? Em relação ao futuro, nós temos o futuro do presente, que é o futuro certo, que ele vai acontecer, ele vai se concretizar. E nós temos o futuro do pretérito, que é aquele que depende de uma condição ocorrida no passado. Joia? Confundi com esse. Certinho? Agora vou limpar aqui. Deixa eu limpar para a gente poder subir. O que nós vamos ver agora é uma conjugação do modo indicativo. E aí vocês vão perceber que essa conjugação do modo indicativo vai mostrar os verbos. Deixa eu grifar aqui que vocês vão grifar comigo. Vai mostrar os verbos da primeira conjugação, que são aqueles verbos que terminam em... Primeira conjugação são os verbos que terminam em... Isso, primeira conjugação são os verbos que terminam em ar. Segunda conjugação são os verbos que terminam em er. E algumas situações, verbos ó. Perfeito. E
partir, no caso aqui, terceira conjugação, são os verbos que terminam em Ir. tudo bem? Joia. Então, diante disso, vocês já sabem que vão aparecer os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação conjugados em todos os tempos do modo indicativo. Essa tabela vai ser uma espécie de orientação constante para vocês na conjugação dos verbos. E aí eu vou orientá-los agora sobre como fazer isso. Se não der tempo hoje terminar tudo, amanhã eu não tenho aula com vocês, vai ficar para depois das férias, porque nossa aula já está quase acabando. Mas independente disso, vamos lá, turma. Os modelos de conjugação, chamados paradigma, se repetem nos verbos regulares. Então, essa tabela é apenas para os verbos regulares. Grifem isso, tá? Vocês não vão precisar decorar, gente, memorizar todos os verbos, não. Vocês vão se preocupar com as terminações, aquilo que nós chamamos desinência. Vou explicar agora pelo presente. Posso apagar isso aqui? Sim. Pode. Vocês grifaram que é importante, anotaram aí o ar, e anotem para não se esquecerem, tá bom? Deixa eu tirar aqui minha cara da frente. Aqui, ó. O ar é da primeira conjugação, e or é da segunda. E ir é da terceira. Ir é da terceira. Isso. Ok, vou apagar. Aí agora, porque eu estou falando para vocês que nós vamos falar do presente e nós vamos falar, olha só, tanto, deixa eu chamar a atenção aqui para vocês anotarem e vocês não se perderem. Observem aqui, canto é do verbo Cantar. então termina em ar. Vendo é do verbo Vender. vender, termina em er. Parto é do verbo Partir. perfeito. Então observem aqui que eu vou explicar a vocês o verbo da primeira, da segunda. Deixa eu mudar essa cor, peraí. Ó, da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Então, a primeira conjugação está sempre nessa primeira tabela, a segunda conjugação sempre nessa segunda linha da tabela e a terceira conjugação sempre na terceira linha da tabela. Todo mundo anotou aqui em cima isso que eu fiz? Sim. Anotem, tá, turma? Ajuda bastante. Aí, quando eu falo que vocês vão ter que memorizar apenas a desinência é esse finalzinho aqui que está em negrito de cada verbo. Se vocês quiserem passar marca-texto, eu acho interessante. Peraí, então. E aí, gente... A parte tá preta, né? Só nas letras que tá preta. Só no que está em negrito. Sabe por quê? Vocês se lembram que eu falei de radical? Aquela parte que se repete em todos os verbos quando a gente conjuga? Essa parte que não está em negrito é o radical do verbo. Tudo bem até aí? Então, olha só. Quando eu falo para vocês que vocês vão memorizar a desinência verbal, é essa que está em negrito. E aí, de que maneira que nos ajuda muito a memorizar? O presente do modo indicativo, a primeira pessoa, que é o eu, ele sempre vai terminar em o. Eu canto, eu vendo, eu
parto, eu falo, eu ouço, eu percebo. Sempre termina em o presente, quando eu uso eu. Então, vocês vão perceber que, se vocês memorizarem o eu, o restante, ele vem meio que automático. Então, vamos lá, verbo cantar. Todo mundo aí, destrave os microfones. Os microfones. Eu, Eu tu, Tu cantas. Ele, ela canta. ela nós, eu falo. Nós cantamos. Peraí, vamos organizar. Eu falo a pessoa e vocês conjugam o verbo, combinado? Uhum. Vamos lá. Eu, Canto. tu, Canta. ele ou ela, Canta. Canta. nós, Cantamos. nós, Cantais. cantais, eles, Cantam. beleza. Aí olha o que eu vou propor a vocês. Eu vou pegar outro verbo, sem ser cantar, mas de primeira pessoa. E aí, em vez de cantar, eu vou pegar o verbo falar. Aí nós vamos conjugar o verbo falar igualzinho que nós conjugamos o verbo cantar. Combinado? Todo mundo, hein? Sim. Eu Falo. eu falo. Tu falas. Ele, Fala. Falamos. nós, Falar. Cantai. falai, Falam. Falam. beleza, agora eu vou pegar o verbo olhar. Vamos lá. Eu olho. Tu, Olha. ele, Olha. nós, Olhamos. Olhamos. Olhais. ele. Olha. Vocês perceberam o que eu quis fazer e o que eu quis mostrar a vocês? Isso aqui é um modelo de conjugação, porque toda vez que eu pegar qualquer verbo de primeira pessoa e tentar conjugar no presente, qualquer verbo da primeira conjugação, desculpem, que termina em "ar", e colocar no presente, ele vai ser conjugado extremamente igual aos outros. O que vai mudar é só o radical, a desinência continua a mesma coisa. Ficou claro isso para vocês? Meus amores, nossa aula está acabando, eu vou reexplicar isso aqui na próxima aula. Eu só peço um minutinho para fazer a chamada rapidinho aí, tá? Um minutinho, vamos lá. Ana Elisa, tá aí? Ana Elisa. Eu vi ela entrando na aula, tia. Ela tá aí? Ela saiu. Não, ela tá ali, olha pra câmera dela. Ela não tá ali onde. Ela deve ter ido pro outro Olha, lugar. gente, não tem Ana Elisa aqui, não. Não, A Ana Elisa Ah, tá sim. aqui, a câmera tem uma tá- parede ali. ela Tem não tá aqui. uma Ah, ela não parede ali, tá. ela tá ali. André, tá aí? Anitta. Tô. Anitta, cadê a Anitta? Não tá. Pera. Tá Eu sim, até ela vi tá que com o ela- áudio e a câmera desligada. Ela é o iPhone. Eu até vi que ela entrou, mas não tá na aula, não. Ela é o iPhone, tia. Ela tá com a câmera ligada, tia. Sempre a gente muda as Desculpem, fotos de desculpem. iPhone por causa Tá dessa. bom. Daniel, Cecília tá aí, Daniel, Eduardo tá aí, Gabriel, Tô aqui. Gabriela tá aí Tá também. também. Pessoal, eu gostaria pelo menos que vocês respondessem presente. Ali, ó, a Ana Elisa voltou. Eu quero pelo menos que vocês respondam presente. Então, destravem os microfones. Ô, tia, a Cecília não tá aqui, não. A Ana Mas a Elisa Cecília voltou. Aí né? ela Aqui, entrou ó, tá agora. conectando, ela tá aí sim. Então, Cecília tá aí, Gabriela. Ela tá aqui, só que ela não tá aqui. Pois é, eu preciso que vocês destravem o microfone para ter certeza que vocês estão. Tá bom? Helena, Presente. Heloísa, Presente. Isabelle, Presente. Isadora, Presente.
Jade. Jadir. Eu. Pode sair? Pode. Quem eu chamei e respondeu presente pode sair. João Pedro. Lara. Aqui. Letícia. Aqui. Rafael. Rafaela. Rafaela faltou também, né? Ramon. Rogério. Presente. Sofia. Tiago. Ok, pessoal. Podem sair. Beijos, fiquem com Deus. Até a segunda. A segunda não, até a outra semana agora, né? Boas férias, fiquem com Deus. Vou sentir saudades. A gente também. E agora descansa, hein? Para você também.